Olhem só isso, que medonho. Dizem que exploramos apenas 5% do oceano, o que significa que realmente não sabemos o que se esconde sob as ondas. Durante séculos, ouvimos folclores e histórias de marinheiros sobre sereias, mas nunca as vimos ganhar vida até agora. Em um mundo onde a linha entre mito e realidade se confunde, trazemos histórias de avistamentos de sereias que vão arrepiar a sua espinha. Número 1. Sereia do Sri Lanka em 2021. Locais correram para uma praia do Sri Lanka porque os frequentadores da praia haviam descoberto uma sereia. A sereia estava encalhada na areia, de barriga para baixo. Seu rabo mostrava pouco movimento. Conforme os homens se aproximavam, um dos frequentadores tentou ver se ela estava viva, empurrando-a gentilmente com um bastão. E, para surpresa deles, a sereia se mexeu e sibilou de volta. A sereia se encalhou depois que o oceano foi poluído ao extremo. Ela esperava sobreviver em terra, mas não era adequada para o ambiente e estava morrendo lentamente. Número 2. Jari, a sereia asiática. Uma sereia foi encontrada em um local não divulgado em algum lugar da Ásia. Eles continuavam chamando a criatura de Jalari, que se traduz como fada da água ou sereia. Os locais cercaram a sereia e até cobriram seu torso com um lençol. A sereia continuava a bater sua cauda, como se quisesse retornar ao oceano, mas o caminho estava bloqueado pelos frequentadores da praia. Número 3. Parque Nacional Bluestone. Turistas explorando o Parque Nacional Bluestone avistaram uma figura humanoide misteriosa nadando perto de sua jangada. Como a maioria dos avistamentos de sereias, aconteceu tão rapidamente que mal tiveram tempo de registrar o que era. Parecia um peixe, mas ao reverem as imagens, perceberam que parecia mais com uma cabeça humana que emergiu brevemente da água. Por isso, os turistas pensaram que era uma sereia. Número 4. Lago Titicaca. Um grupo de turistas bolivianos navegava pelo Lago Titicaca quando uma criatura misteriosa emergiu das ondas. Ela tinha uma cabeça semelhante à humana e nadava casualmente entre as ondas. Foi visível apenas por um instante antes de mergulhar de volta na água. Inicialmente, os turistas pensaram que tinham encontrado um mergulhador livre ou uma criatura marinha comum, mas ao revisarem o vídeo, uma criatura humanoide foi claramente vista nadando em uma forte correnteza, onde até os nadadores mais experientes enfrentariam dificuldades. Seu mergulho na água também sugeriu que ela poderia respirar, o que é perturbador. Os turistas acreditavam firmemente que capturaram uma sereia, mas o que você acha? Número 5. Corpo de sereia, na Flórida. Parece que a Flórida tem sua justa parcela de avistamentos incomuns, e este caso embaça as linhas. Um frequentador de praia caminhando ao longo da costa oeste central tropeçou em um corpo de sereia. A sereia estava deitada de costas, seu cabelo lustroso seco e intacto. A caixa torácica da sereia estava claramente visível, e ela havia desidratado a ponto de seu rabo estar rígido também. Isso pode ser apenas a prova que estamos procurando, mas não sabemos ao certo. O que você pensa, uma sereia da vida real que encalhou na praia ou uma brincadeira cruel de frequentadores da praia durante a noite? Número 6. Sereia em Porto Rico. No meio da cena, perto de uma praia em Porto Rico, uma sereia foi filmada sentada em uma rocha plana. A criatura mística do mar era marcadamente diferente do que ouvimos em histórias. Embora tivesse uma cauda bonita, a sereia tinha um rosto semelhante a um crânio, membros fracos e cabelos finos que se dividiam nas pontas. A sereia balançava a cabeça para frente e para trás, sem perceber que estava sendo filmada. Mas quando finalmente percebeu a situação, mergulhou imediatamente de volta ao mar para se esconder da vista. Alguns afirmam que a sereia era real, mas outros são céticos. Quais são seus pensamentos? Número 7. Sereias. Um navio estava navegando pelo meio do oceano, e era noite. Então tudo lá fora estava escuro e misterioso. Um homem a bordo do navio estava gravando a vista sinistra quando ouviu um som estridente ecoando pelas águas. O som foi gravado em câmera e pode ser ouvido claramente. O homem assustado afirma que o que estamos ouvindo são sereias, criaturas marinhas humanoides míticas que atraem marinheiros. Mas alguns afirmaram que isso é apenas golfinhos ou outros animais marinhos se comunicando. Mas considerando que houve muitas histórias arrepiantes sobre sereias contadas por marinheiros, não tenho muita certeza do que acreditar. Número 8.
Sereia de perto. Um vídeo mostrando o corpo de uma sereia de perto chocou muitas pessoas quando foi inicialmente carregado. A cauda da sereia estava intacta, mas havia perdido sua cor, agora amarelo-marrom, e logo acima de seu fim, você podia ver sua espinha dorsal saliente. Mesmo o torso da sereia havia secado, e partes de seus ossos estavam salientes. A visão macabra era preocupante para todos, especialmente porque muitos acreditavam que era uma sereia real. Mas, na verdade, era apenas um manequim sendo preparado para um museu que exibiria criaturas míticas. Número 9. Sereia da África do Sul. Moradores de Durban, KwaZulu-Natal, na África do Sul, ficaram chocados quando capturaram uma sereia infantil. A criança tinha uma cauda extremamente realista, que até tinha barbatanas laterais. A criança estava inconsciente, e as pessoas que se aglomeravam ao redor tentavam ver de onde ela veio. Elas cutucavam a cauda da criança sereia, e embora ela tremesse em resposta, a criança não acordava. Número 10. Corpo de sereia na praia em 2012. Um vídeo de um animal plantado chocou as pessoas até o cerne. 2 amigos estavam explorando uma praia quando viram algo se movendo na areia. Assumindo que era um animal encalhado, um deles se aproximou e tentou cutucá-lo com um bastão. Em um instante, uma criatura medonha emergiu da areia e agarrou a perna do garoto. Os 2 meninos correram rapidamente para longe da praia, horrorizados com o encontro com a sereia. Número 11. Sereia após o furacão. Após o furacão Fay atingir a Flórida em 2008, os moradores visitaram a praia para ver os estragos. Mas o que encontraram os deixou sem palavras. Entre as árvores caídas que haviam se acumulado na costa, jazia o corpo de uma sereia. A sereia havia sido empurrada para a costa pelo furacão, ou havia se encalhado. Seu corpo havia secado, e sua cauda escamosa estava rígida. Até suas mãos haviam encolhido, de modo que suas unhas estavam salientes. Quando o vídeo foi postado, muitos afirmaram que era editado, mas análises provaram que o visual era real. Alguns afirmaram que a sereia era uma pegadinha, mas quem gravou o vídeo nunca foi identificado. E a sereia nunca mais foi vista depois disso, o que leva muitos a se perguntarem se era real. Número 12. Sereia no Rio Wolf. Um grupo de pessoas estava pescando no Rio Wolf, em Wisconsin, quando algo espirrando atrás do barco chamou sua atenção. O respingo sumiu em um instante, então o grupo só podia adivinhar o que tinham visto. A maioria deles assumiu que era um grande peixe, mas, ao reverem o vídeo, a criatura marinha tinha uma cabeça arredondada, escura, e um corpo pequeno com barbatanas caudais. Quase parecia uma sereia, mas não temos muita certeza. O que você acha? Número 13. Esqueleto de sereia no Mar Negro. 2 entusiastas da arqueologia começaram a escavar na praia de Karaburum Sahili, esperando encontrar brinquedos únicos e cerâmicas antigas. Para surpresa deles, desenterraram um esqueleto, pensando inicialmente que pertencia a um humano. Eles continuaram desenterrando, pensando que tinham feito uma descoberta arqueológica. No entanto, quanto mais cavavam, mais intrigante o esqueleto se tornava. Era diferente de tudo o que já tinham visto. Após desenterrar a maior parte dele, ficaram chocados ao ver o crânio e a parte inferior do corpo. O crânio tinha numerosos espinhos em sua cabeça e, em vez de pernas, o esqueleto tinha uma cauda de sereia. Os frequentadores da praia acreditam que descobriram uma sereia real, mas muitos disseram que colocaram um esqueleto falso lá e o desenterraram para atrair visualizações. Número 14. Teste 2008. Em abril de 2011, um vídeo causou pandemônio porque era uma gravação alegada de um teste secreto, conduzido por autoridades, intitulado Teste 2008. O vídeo mostrava uma família explorando um aquário não identificado. Eles se aproximaram de um display escuro quando, de repente, uma criatura semelhante a uma sereia apareceu. Ela colocou suas mãos escamosas no vidro, assustando a família, e o vídeo corta ali. Inicialmente, muitos acreditaram que era um projeto secreto do governo, no qual escondiam criaturas alienígenas e semelhantes a sereias. Número 15. Sereia em Israel. Uma equipe do Animal Planet estava explorando Kiryat Yam,
em Israel, quando avistou uma sereia. A criatura mística do mar estava sentada em uma rocha, com ondas do mar batendo ao redor. Assim que a equipe percebeu a criatura marinha, ela virou a cabeça de forma ameaçadora e rapidamente mergulhou na água. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Aconteceu tão rapidamente que a equipe não teve tempo de reagir. Mais tarde, quando as imagens foram divulgadas, muitos afirmaram que era um leão marinho, mas seu corpo esguio contesta essa afirmação. Bem, este é um mistério que talvez nunca seja resolvido. Número 16. Corpo de sereia. Talvez um dos encontros com sereias mais assustadores, um frequentador de praia descobriu o corpo em decomposição de uma criatura semelhante a uma sereia que havia sido trazida à costa na praia de Great Yarmouth. Com um crânio humanoide e uma coluna que suavemente se transformava em uma cauda, o esqueleto da sereia preocupava gravemente as pessoas que o encontraram. Os frequentadores da praia inicialmente suspeitavam que estavam sendo enganados e tentaram desmascarar isso, mas o esqueleto parecia real demais para ser uma farsa. Até cheirava estranho. Então a maioria das pessoas estava convencida de que isso era uma sereia real que havia sido trazida à praia e morrido. O que você acha? Número 17. Sereia da vida real. Há alguns anos um vídeo sacudiu a internet. Nele, uma criatura semelhante a uma sereia foi vista sentada em um deck perto de um lago. A localização do incidente nunca foi revelada, então as pessoas ficaram perplexas. A criatura tinha um corpo semelhante ao de uma sereia, mas estava longe do que a maioria tinha visto em filmes e livros. Assim que a criatura percebeu que estava sendo filmada, rapidamente mergulhou na água. Número 18. Disfarce. Há algum tempo, um vídeo surgiu de duas pessoas vestidas com equipamento de proteção se aproximando de um corpo d'água em Utah. Eles foram vistos entrando na água e arrastando o que parecia ser um tritão da água. O homem de peito nu tinha uma cauda verde marcante, mas antes que o misterioso gravador pudesse dar uma olhada mais de perto, as duas pessoas não identificadas de capuz amarelo colocaram o tritão em uma maca e desapareceram atrás das rochas. O vídeo foi removido desde então e não há pistas deixadas para trás. Isso é perturbador. Número 19. Sereia mudando para a terra. Neste vídeo, uma sereia pode ser vista lutando para escalar algumas rochas. Depois que o vídeo foi divulgado online, muitos afirmaram que era uma entusiasta de sereias, se vestindo como uma para ganhar visualizações. Mas desde então, houve vários avistamentos em diferentes lugares. O avistamento mais recente ocorreu em Jicaral, quando um transeunte se deparou com uma criatura semelhante a uma sereia, se escondendo atrás das rochas. Depois de ver a sereia emergir, o homem recuou em choque. Número 20. Sereia indonésia em 2018. As pessoas correram para uma praia no sul de Sulawesi, Indonésia, porque alguns frequentadores da praia afirmaram ter capturado uma sereia. Quando a puxaram para fora da água, realmente parecia uma sereia, mas não como as que ouvimos em histórias. Esta sereia tinha uma pele semelhante ao couro e não era uma sedutora como você poderia imaginar. Os locais ainda estavam convencidos de que era uma sereia, devido à sua fisiologia única. No entanto, após o vídeo circular, muitos apontaram que não era uma sereia, mas um dugongo, conhecido por sua cauda em forma de sereia e corpo esguio. Número 21. Sereia na Croácia, em 2013. Um homem estava prestes a mergulhar em um ponto de mergulho local na Croácia. Ele havia posicionado sua câmera para filmar a vista e seu mergulho, mas acabou capturando algo que parecia assustadoramente semelhante a uma sereia. A criatura marinha saltou da água e quase imediatamente submergiu de volta. O homem parou imediatamente a gravação para poder revisar as imagens. Uma reprodução lenta revelou que era, de fato, algo que parecia uma sereia. Quem sabe, talvez esta seja a prova que estamos procurando. Número 22. Praia na Jamaica. Aqui está outro avistamento de sereia, mas este levantou algumas questões. A sereia foi avistada por frequentadores de uma praia na Jamaica. Jesus Cristo, você viu isso? Embora seja fácil desmascarar a maioria dos avistamentos de sereias, este estava nadando contra a corrente. Se você sabe algo sobre ondas, sabe que isso é praticamente impossível e somente um super-humano poderia fazer algo assim.
A capacidade misteriosa da criatura de nadar casualmente em fortes correntes é porque muitos acreditam que pode ser uma sereia real. Número 23. Avistamento em Michigan. O vídeo de uma sereia real nadando debaixo d'água no lago Mullet, Michigan, viralizou. Naturalmente, as pessoas estavam céticas, já que é o primeiro vídeo que tem ótima qualidade e apresenta uma imagem clara. Um tempo depois, ficou claro que era apenas uma artista, mas, embora ela não seja uma sereia real, muitos elogiaram sua habilidade de emular os movimentos de uma sereia. A bela sereia rapidamente ganhou atenção por sua natação sem esforço, que é incrivelmente difícil de fazer. Número 24. Sereia flagrada por câmeras de monitoramento. Um instrutor de mergulho francês estava trabalhando até tarde quando ouviu barulhos na piscina. Ele foi verificar, mas não viu nada. Então o instrutor de mergulho acessou as imagens de segurança para garantir que não estava perdendo a cabeça. Para seu choque, uma jovem entrou na área da piscina e mergulhou na água. Quando ela emergiu, suas pernas haviam se transformado em uma cauda, como uma sereia da vida real. A misteriosa mulher deixou a piscina, e embora muitos tenham tentado identificá-la, ninguém sabe quem ela é. Número 25. Michigan do Norte. Um grupo de pessoas explorando o rio no norte de Michigan ficou estupefato ao avistar uma sereia de verdade se debatendo na água, capturada em câmera. A sereia avançava, recusando-se a mostrar o rosto. Agora qualquer um de nós pode olhar para isso e pensar que é a criatura mítica que todos estamos procurando. Mas por mais realista que ela pareça, isso não é uma sereia verdadeira. Esta é Phantom, uma sereia profissional viajante que frequentemente se exibe pelos lagos e rios de Michigan, ostentando sua cauda de silicone. Número 26. Sereia em Maiorca, Espanha. Um grupo de turistas navegando pelo lago em Maiorca, Espanha, viu uma estranha e misteriosa criatura sentada em cima de uma rocha. A princípio, mal notaram a criatura, pois estava muito longe, mas depois que um turista de olhos aguçados conseguiu avistá-la, eles revisaram o vídeo e, de fato, havia uma sereia. O vídeo foi carregado na internet, onde as pessoas imediatamente perceberam que a sereia havia sido editada. No entanto, o vídeo incitou muitos a acreditarem em sereias em geral, já que realmente não sabemos o que se esconde nos oceanos. Número 27. Esqueleto de sereia bebê. Um garoto passeando por uma praia na Flórida estava vasculhando estreitas fendas apenas por diversão, quando encontrou um pequeno esqueleto. Ele tinha um crânio humano, mas o resto do corpo se moldava em uma cauda e uma nadadeira. Esse esqueleto evidentemente pertencia a uma sereia bebê. O menino que o encontrou ficou bastante chocado. Ele não podia acreditar no que via, mas embora o achado o tenha feito um crente, acho que é apenas um daqueles enfeites estranhos que você encontra em lojas por volta do Halloween. Mas quem sabe? Número 28. Praia de Rosarito. Uma família de férias na praia de Rosarito, no México, estava gravando as ondas quando capturou uma criatura única emergindo da água. A criatura rapidamente mergulhou de volta em poucos segundos, então a família teve que olhar novamente o vídeo para verificar o que era. Eles estavam convencidos de que haviam filmado uma sereia da vida real, mergulhando para entretê-los, mas outros que viram o vídeo após ele ser postado no TikTok acham que não é o caso. A criatura pode parecer uma sereia, mas na verdade é um golfinho saltando para pegar o sol. Número 29. Sereia em um lago local. Famílias nadando em um lago local ficaram perplexas quando avistaram uma sereia emergindo para respirar. A sereia não parecia preocupada em ser vista, pois continuava nadando felizmente, mesmo quando as pessoas começaram a filmá-la. Isso é um avistamento da vida real? Bem, infelizmente não é. A sereia é, na verdade, uma mulher que visitou o lago com seus pais. Ela havia comprado uma cauda de sereia e queria experimentá-la, mas não esperava que as pessoas a confundissem com uma sereia da vida real. Número 30. Sereia de Fiji no século XIX. P.T. Barnum revelou a sereia de Fiji naquela época. Não havia muitas informações sobre sereias, então ela cativou o público e convenceu muitos de que criaturas míticas poderiam realmente nadar em nossos oceanos. No entanto, anos mais tarde, foi revelado que a sereia de Fiji era uma fraude artística habilmente criada a partir de partes de animais.
Seu torso pertencia a um macaco e sua cauda a um grande peixe, fundidos juntos. Os dois criaram uma convincente sereia. E embora todos tenham descoberto que era uma farsa, essa mistura magistral de materiais e taxidermia criou um espetáculo que, por um tempo, desfocou as linhas entre mito e realidade. Número 31. Sereia bebê. Neste vídeo, alguém está pescando uma criatura de um rio na Índia. Quando o vídeo foi lançado, os locais alegaram que haviam pego uma sereia, uma alegação que chama a atenção de qualquer um. Mas quando o vídeo viralizou, bem, qualquer um pode adivinhar o que realmente é. Que tipo de sereia tem pernas? Este pobre macaco bebê havia escorregado para a água e estava lutando para sair. Felizmente, um bom samaritano resgatou o macaco, e o vídeo de resgate foi rotulado como um avistamento de sereia. Número 32. Cadáver de sereia. Uma mulher estava caminhando pela praia em Keppel Sand, na Austrália, quando avistou uma figura humanoide coberta de areia. Inicialmente, ela estava com muito medo de verificar o que era, pois assumiu que era o corpo de alguém. Mas quando se aproximou, esse corpo tinha duas figuras semelhantes a pernas, fundindo-se em uma cauda. Quando ela postou a foto, os espectadores ficaram estupefatos. Alguns disseram que era uma sereia, enquanto outros suspeitavam que fosse uma carcaça de golfinho. Número 33. Sereias por drone. Uma câmera de drone voando sobre Dana Point, na Califórnia, capturou dezenas de criaturas marinhas misteriosas saltando da água. O drone tentou se aproximar, mas se aproximando demais da água poderia danificar a câmera, então não fez isso. Quando o vídeo circulou online, muitas pessoas acreditaram que era uma prova definitiva da existência de sereias, pois as criaturas tinham corpos esguios e pareciam humanoides. No entanto, um olhar mais atento nas imagens esclarece que isso não é um avistamento mágico de sereias, mas sim um grupo de golfinhos nadando alegremente. Número 34. Fada d'água no século XVI. Na década de 1500, a cidade de Anvers, na Bélgica, foi assolada por histórias de uma criatura marinha misteriosa e semelhante a uma fada que ocasionalmente nadava até a costa. Marinheiros assustados gabavam-se de avistar essa fada e alegavam que era a coisa mais próxima de uma sereia. Naquela época, tudo o que tinham era a palavra um do outro, então a maioria das pessoas acreditava que era verdade. Somente séculos depois, os cientistas finalmente descobriram que essa criatura misteriosa era, na verdade, uma manta, cuja estrutura esquelética faz muitos questionarem a realidade. Número 35. Sereias do Pacífico. Um homem estava pilotando seu drone sobre o Oceano Pacífico quando testemunhou uma visão peculiar no meio do oceano, cercado por vasta imensidão. Uma sereia foi vista nadando. Ela parecia ter notado o drone e estava olhando de volta para ele com curiosidade. O vídeo foi cortado antes de podermos ver mais alguma coisa, mas vamos voltar e observar aqui. Isso não é uma sereia. Ela claramente tem pernas. Agora, eu não sei o que essa mulher estava fazendo tão longe da costa, mas ela está claramente testando suas barbatanas de sereia. Número 36. Sereia Melissa. Alguém de férias capturou uma sereia de verdade descansando calmamente em uma piscina rasa. A sereia loira estava deitada na margem com sua cauda emergindo da água. A sereia parecia não notar quem estava por trás da câmera e estava alegremente espirrando suas barbatanas. Agora, você pode pensar que esta é uma legítima sereia que fez uma aparição mágica e depois desapareceu misteriosamente, mas esta é Sereia Melissa, uma personalidade da internet que se veste de sereia e entretém as pessoas. E pensar que quase acreditamos que ela era uma sereia de verdade. Número 37. Museu de Copenhague. Ao longo da história, marinheiros frequentemente falavam de encontros com sereias durante suas viagens. E considerando que Copenhague, Dinamarca, é onde a fábula original da Pequena Sereia se originou, temos que acreditar que a cidade está realmente conectada às sereias. No Museu de Copenhague, há várias exibições esqueléticas de sereias. Algumas dessas exibições datam de séculos, enquanto outras foram recriadas para se adequarem a contos míticos. Aqui está um desses esqueletos. Olhe como é único. De acordo com a descrição da exibição, este esqueleto foi descoberto por um fazendeiro e seu cão, e acredita-se ser de uma sereia real. Número 38. Sereia em Michigan.
Um casal de crianças animadamente gravou uma sereia nadando em algum lugar em Michigan. Ela foi encontrada enquanto as crianças chamavam seus pais. A sereia nadava calmamente, como se não se importasse de estar sendo observada. Claro, as crianças pensavam que a sereia era real. Ela é frequentemente avistada em vários lagos e corpos d'água ao redor de Michigan, mas você provavelmente já adivinhou até agora que ela não é uma sereia real. Esta é também Phantom, aquela mesma mulher que vimos antes. Agora você pode pensar que ela está sendo enganadora, mas qualquer um pode dizer que ela não é uma sereia real. Ela gosta de fazer isso para animar crianças que ainda acreditam em um mundo mágico. Número 39. Avistamento mais antigo de sereia. Todos conhecemos alguém que afirma ter visto uma sereia nos velhos tempos, mas nunca acreditamos neles porque onde está a prova? Bem, alguém liberou uma filmagem antiga na qual uma sereia pode ser vista nadando. A filmagem foi alegada ter cerca de 75 anos, sugerindo que este poderia ser o avistamento mais antigo de sereia capturado em câmera e até mesmo um real. No entanto, muitos afirmam que o vídeo é falso. Alguns apontaram que é CGI, feito para combinar com os tempos antigos, ou apenas habilidades de edição incríveis. Número 40. Sereia no drone. Um jovem youtuber estava cruzando o oceano com seu drone quando avistou uma sereia nadando entre rochas. A criatura misteriosa certamente tem um corpo aerodinâmico, mas muito bem pode ser um golfinho ou outra criatura marinha. No entanto, justo quando o drone se aproximou, a criatura se moveu mais para baixo até que foi apenas um borrão e então desapareceu completamente, confundindo o proprietário do drone. Infelizmente, o drone não poderia descer mais, senão cairia. Então não sabemos se a criatura pertencia ao rei Tritão ou era simplesmente um peixe procurando comida. Número 41. Sereia submarina. Parece que o Animal Planet viu sua cota justa de sereias. Em um dos avistamentos mais populares até agora, uma equipe trabalhando com o canal estava explorando o oceano quando seu submarino encontrou uma sereia aterrorizante. A sereia apareceu apenas por alguns segundos, mas durante esse curto tempo, ela bateu no submarino com a mão, e o local foi capturado em sua câmera. A equipe foi posteriormente convidada para numerosas entrevistas, onde afirmaram que seu avistamento era real. Alguns meses depois foi revelado que isso foi uma tentativa de atrair espectadores de volta ao canal, e que as imagens eram na verdade falsas. Número 42. Esqueleto de sereia. Um TikToker estava passeando por uma praia nos Estados Unidos, mas ele encontrou algo incomum. No início, ele pensou que era apenas um esqueleto de peixe. Não é incomum encontrar esqueletos de peixe, pois é bastante fácil para um peixe ser arrastado para a praia. Mas quando ele pegou o esqueleto, ele não podia acreditar em seus olhos. O esqueleto era semelhante ao de um peixe, exceto que tinha costelas e uma cabeça humanoide. O que diabos é isso? O que está acontecendo? Era extremamente pequeno e parecia ser muito jovem. O TikToker acredita firmemente que capturou o esqueleto de uma sereia bebê. E eu tenho que dizer que até eu estou um pouco convencido. Número 43. Sereia mergulhadora. A Austrália não é estranha a criaturas incomuns, então ouvir falar de uma sereia descoberta em suas águas não soa como uma farsa. Um mergulhador explorando as águas australianas estava gravando sua experiência com sua câmera subaquática. Ele estava interagindo com um cardume de peixes quando notou algo se mover ao fundo. Pensando que era um tubarão ou outra criatura ameaçadora, o mergulhador permaneceu imóvel. Para seu espanto, uma sereia da vida real nadou por ele. Desde que o vídeo foi carregado, a internet está dividida. Alguns dizem que é falso, enquanto outros pensam que é a prova de que a criatura mítica do mar existe. E honestamente, nem eu tenho tanta certeza mais. Número 44. Exposição de esqueletos na Dinamarca. O Museu de Copenhague é lar de muitos artefatos míticos, incluindo o que muitos acreditam serem sereias verdadeiras. Os esqueletos de cada sereia são únicos. Alguns são exibidos com estilo, enquanto outros estão reclinados para dar uma clara exibição de suas características. Mas a coisa mais estranha sobre essas exibições é que muitos deles são considerados reais. Alguns historiadores estudaram os esqueletos em detalhes e afirmam que são autênticos. Mas é claro que não sabemos se isso é verdade ou não.
No entanto, a exposição de sereias do museu nos dá uma visão sobre como devem ter sido os antigos avistamentos. Número 45. Gravação antiga de arquivo do esqueleto. Aqui está uma análise mais profunda dos esqueletos de sereias exibidos no Museu de Copenhague. Este, supostamente, pertence a uma jovem criatura, talvez com 4 ou 5 anos de idade. A criança sereia na exibição possui uma longa cauda, que é alinhada com ossos e tem uma nadadeira seca e endurecida no fim. De acordo com o museu, em 1830, na Escócia, esta sereia morreu após uma criança humana atirar pedras nela, e seu corpo foi colocado para descansar, apenas para ser exibido em um museu anos mais tarde. No entanto, tais histórias são meramente folclóricas, então realmente não sabemos o que aconteceu. Esta foto foi carregada em vários sites de redes sociais sem nenhuma pista de quem pertencia ou onde foi tirada. Na imagem, trabalhadores de uma equipe de construção estão ao lado do corpo de uma sereia que havia sido trazida à costa. A sereia era diferente de tudo o que vimos em filmes ou folclores. Sua cauda se assemelhava à parte traseira de um dragão escamado, e as nadadeiras eram pontiagudas e escamosas. Sei que você tem se perguntado sobre sua origem, mas fiz uma pesquisa extensa e não consegui encontrar nada. Minha suposição é que essa foto foi editada no Photoshop, e embora eu não saiba quem fez isso, tenho certeza de que foi um truque para enganar as pessoas e fazê-las acreditar que sereias são reais. E é isso, amigos. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Continue por aqui assistindo a um desses vídeos que estão na tela. Te vejo em um desses vídeos.